Ok, minha amiga, meu amigo, já estamos de volta começando mais uma edição do Eco TV Entrevista. Estamos aqui toda segunda-feira e toda sexta-feira a partir do meio-dia. É mais um fórum, mais um espaço democrático que você pode ligar e participar. 2379-4733 é o telefone que você liga e participa. É o nosso canal 9, a Eco TV é canal 9 da NET ABC e também o canal 96. O 9 é o digital e o 96 é o analógico dentro do grande ABC paulista. Fora, é claro, você nos sintoniza, você que é webnauta, internauta, pode nos sintonizar através do www.redeecotv.com.br, é o nosso endereço na internet. Ligue e participe a partir de agora. Olha, eu tenho aqui duas personalidades ilustres do grande ABC paulista, dois vereadores combativos, dois nobres edis, que eu vou apresentar para vocês. Um deles é o nosso querido professor Betinho, ele é do PSDC da nossa querida cidade de Mauá, e o Sardano também, que já participou do programa, inclusive várias vezes, está conosco novamente, ele que é vereador pelo PTB na cidade de Santo André. Ô Betinho, seja muito bem-vindo. Obrigado, Tony, obrigado toda a equipe aqui da Eco TV, é um prazer muito grande estar aqui e só temos a agradecer. E o Sardano marcando presença novamente, abrilhantando de novo, né, Sardano? Virando sócio, né, Tony? Caramba, muito orgulho, muita Vamos ter que satisfação. dividir a receita com o Sardano, viu, Fábio Beza? Os meus patrocinadores. O Beza que cuida do dinheiro da casa também, viu? Beleza. Mas é sempre um prazer receber os amigos aqui. Gente, a partir de agora, 2379-4733, você, principalmente da minha querida cidade de Mauá e da nossa querida Santo André, ligue, participe e fique à vontade para fazer as perguntas aos nossos vereadores. Olha, gente, eu tô aqui com o Diário do Grande ABC de hoje. Hoje, segunda-feira, dia 9 de setembro de 2013, está quase chegando aí mais um aniversário do 11 de setembro, né? Que vai completar, na verdade, 12 anos, uma década e 2 anos. É depois de amanhã. Agora, eu tô com a notícia aqui que pelo efeito da inflação, e eu quero que os nossos convidados comentem isso, pelo efeito da inflação, as classes D e E vão menos ao mercado. Olha que interessante. Integrantes das classes D e E são os que mais sofrem com a inflação. No primeiro trimestre de 2013, eles reduziram em 3 vezes as idas ao supermercado em relação ao mesmo período de 2012. Ô Sardano, quer dizer então que as pessoas pobres, as pessoas menos favorecidas, estão comprando ou consumindo praticamente 3 vezes menos? Está voltando a inflação, Sardano. É uma coisa que nós precisamos nos cuidar. Nós já não temos muita cultura de poupança. E o estímulo ao consumo exacerbado, ao consumo irresponsável, cria bolhas, obviamente, e cria uma mentalidade consumista, uma mentalidade muito ruim. Às vezes a gente vê o pobre, vai ter dificuldade na cesta básica, vai ter dificuldade no supermercado, mas está lá com um celular de não sei quantos reais, está lá com um tênis de não sei quantos Às vezes reais. até um carro novo, né? Muitas vezes, por esse estímulo, no meu entendimento, não muito responsável, de financiamento, de consumo, e toma de financiamento, a turma não tem muita cultura nesse sentido de cuidado, de cautela e até de poupança, vai se endividando. E aí chega uma hora, acontece um fenômeno desse, uma pequena inflação, um desemprego, alguma coisa, é uma bancarrota total. A gente assistiu agora, de uma forma assim, extremamente drástica, dramática, lá em Cotia, uma família toda envenenada, não se sabe quem tomou a iniciativa, mas possivelmente o pai, escreveu lá na parede: não consegui criar meus filhos. Estão vivendo problemas econômicos, o aluguel atrasado, não sei mais o que, atrasado. O cara dá veneno para a família toda. Quer dizer, não consegui mais criar os filhos. Não consegui mais criar os filhos num determinado padrão. Não tem como um casal saudável poder ir para um balcão de lanchonete, qualquer um dos dois, não falta emprego nessa ordem, vai fazer faxina, alguma coisa, 2 de salário mínimo sustentariam os filhos, mas não é questão de não conseguir dar de comer para os meus filhos, é não conseguir sustentar naqueles padrões falsos que foram criados, não conseguir dar um celular para cada um, tênis bacana, um carro novo.
e que então é uma mentalidade perversa, ruim. Deixa eu convidar o Betinho para o debate também, para Senão eu não deixo falar, né? É verdade, que o Sardano, como se dizia antigamente, fala mais do que o homem da cobra, hein? Mas a qualidade da fala dele é o que é mais importante. O Betinho, você é representante de uma cidade, até outro dia eu comentei isso aqui no Eco Debates, que foi divulgado o Índice de Desenvolvimento Humano das cidades do Grande ABC e do Brasil como um todo. E a primeira colocada é a vizinha São Caetano. E Santo André, Sardano, é o 14º, se eu não me engano, né? Eu não tenho Santo certeza, André. mas está muito bem entre os... Me parece que é o 14º. E São Bernardo, se eu não me engano, é o 20º. Ou seja, as cidades, no geral, do Grande ABC estão bem colocadas, mas Mauá não aparece nem entre as 200 do IDH, infelizmente. E aí eu fico imaginando, eu sou nascido e criado em Mauá, lamento muito isso, eu fico imaginando que as classes menos favorecidas, principalmente a classe D e a classe E, estão perdendo o seu poder de compra. E em Mauá nós temos uma grande parte da população representada por essas classes. Sim, como é que você lida com esse assunto? O que você fala sobre isso? Eu acompanhei também, aliás, todas as pesquisas e todos os indicativos que passa do Grande ABC, a gente vem acompanhando e a gente vê que realmente Mauá está entre os irmãos pobres, né, vamos dizer assim, é o filho pobre. Diadema teve uma recuperação muito grande, hoje não se encontra mais na situação que está em Mauá, não sei se é até mesmo pelo desenvolvimento, pelas gestões que passaram por lá. Rio Grande da Serra é uma cidade também bastante pobre, né, tem poucos recursos, por ser 100% manancial, não tem muita instalação de indústrias, e a cidade de Mauá é uma cidade praticamente operária. Você que também veio de lá, você falou, lamento muito por Mauá estar nessa situação, não porque você é de lá, né? Exatamente. Não, eu lamento porque eu convivo com a realidade de Mauá no dia a dia e a gente percebe que Mauá poderia ser uma cidade, Sim. Tem tudo para ser uma cidade mais estruturada. A arrecadação da cidade está em torno de 800 milhões, né? 796, 798 Você fala milhões. o nosso orçamento agora para esse ano. Anual, que nesse ano de 2013. Para 2014 está aproximando a 1 bilhão. Mas é uma cidade que se encontra numa situação de endividamento muito grande. Hoje a gente tem aí talvez R$ 1.500 para cuidar de um habitante, dentro da saúde, educação, lazer, esporte, mobilidade, infraestrutura, obras. Então são várias pastas que a prefeitura tem, 13 ou 15 pastas, e a gente tem só mil e poucos reais para cuidar de cada habitante na cidade de Mauá. Então é uma cidade muito pobre. Agora, a cidade é pobre, mas se você me permite, o polo do sertãozinho industrial é rico. Sim. Nós temos um dos maiores polos petroquímicos dentro da cidade, que é poderosíssimo. Sim. Então é inexplicável essa situação terrível de Mauá. Você pode explicar isso aí? Você faz ideia? O porquê que nós temos um polo petroquímico? Porque eu concordo que a cidade realmente não aparece na relação dos 200 melhores IDH do Brasil. Isso é um absurdo. Sim. Se você tem uma ideia, se você pegar na relação dos 200 melhores IDHs do Brasil, você pega uma cidade como Carapicuíba, que eu conheço muito bem, uma cidade como Osasco, que eu também conheço muito bem, que estão numa situação muito melhor do que Mauá e não tem a terça parte da arrecadação que Mauá tem. Como é que é isso, Betinho? A proporção de habitantes, eu não sou talvez a pessoa mais técnica a estar explicando, até mesmo que eu praticamente nunca fiz parte da gestão do executivo na cidade, né? Eu sempre fiz o papel mais de fiscalizador, né, do que de gestor. Então os gestores com certeza vão saber explicar melhor até do que os próprios vereadores. Mas a gente acompanha... Mas você faz parte da base de apoio do prefeito Donizete Braga. Isso é relativo. Hoje, assim, o PSDC é um partido independente hoje. Hoje o partido é um partido independente. O seu par, Manuel Lopes, e também o Manuel Lopes esteve aqui e disse que existem apenas 2 vereadores de oposição na cidade de Mauá. Que é, na verdade, ele, o Manuel Lopes e o Batoré. Você concorda com isso? Não, eu acredito que tenha mais pessoas. Eu não faço uma oposição sistemática como faz o vereador Manuel Lopes. O meu papel é praticamente assim, bastante atuante na área de fiscalização. Tanto que quase todos os projetos que eu apresento é para fiscalizar e mostrar a transparência da prefeitura. Então eu estou fazendo um trabalho assim, bastante independente do Poder Executivo, como eu fiz na gestão do Oswaldo. Isso me deu um crédito de aumentar 60% minha votação. Eu parti de 2.000 votos para 3.500 praticamente. Você é o segundo mandato, né, Betinho? Sim, eu fui o único vereador que cresceu assim, demasiadamente dentro da Câmara a votação para uma reeleição.
Muito bem, nós estamos já recebendo algumas ligações, eu vou passar para o Betinho e para o Sardano também. Olha, tem uma pessoa aqui, é o Cleison Vicente da Vila Guarani, em Santo André, e ele faz duas perguntas, uma para o Sardano e a outra para o Betinho. Beleza, Cleison? Muito obrigado pela sua ligação. O Sardano, olha, o Cleison pergunta o seguinte, sobre a causa dos deficientes. Existe algum projeto em Santo André para poder amenizar a vida das pessoas portadoras de deficiência física? Existem alguns, mas eu acredito que deveria haver muito mais. E aí não é só um problema de Santo André, é dos gestores públicos em geral. Eles acham que o mundo, não sei porque nós não temos nenhum deficiente, pelo menos que eu saiba, governando como prefeito, eles acham que tem que gerir, eles acham que tem que governar só para os, entre aspas, fisicamente perfeitos. Então, tudo que você faz para os deficientes, para os mais necessitados, para os excluídos de uma forma geral, para a criança carente, idoso, parece que faz na base do favor. Vou fazer um favor para vocês. E não é favor nenhum, é como uma se fosse por dó, por pena, né? Então nós temos aí a paz quebrando, falindo. Nós temos asilo de idosos numa bancarrota, num miserê danado. Instituições que cuidam de criança. Eu tenho batido muito nisso porque eu sou oriundo desse meio, fui conselheiro da Federação das Entidades Assistenciais, sou integrante de uma instituição grande que cuida de criança aqui em Santo André, Amélia Rodrigues. O prefeito Grana tem demonstrado uma boa vontade nesse sentido. Ele já deu aí sinalizou com algum reajuste e tudo, mas ainda falta muita coisa. Nós temos inúmeras instituições, tem aqui pertinho, inclusive da TV, o Projeto CRER, que cuida de crianças deficientes intelectuais, passa dificuldade, a Escola Método lá na Vila Pires passa dificuldade, a Casa de Ananias, o Nosso Lar, que cuida de idosos há 50 anos, passa por dificuldade. E essa questão da acessibilidade, não tem fiscalização. Você tem lá, o governo se limita a pintar uma faixa na rua, mas não tem uma fiscalização dura. A pessoa para em cima da faixa do idoso, para em cima da vaga do deficiente, não tem aquela, assim, vocação, aquele empenho do poder público de fiscalizar. Santo André tem 3 guinchos. Uma cidade como Santo André tem que ter 30 guinchos, e não 3. Ah, mas é a indústria da multa? Não. É a indústria do desrespeito, é a indústria da infração. Ao poder público compete retirar os maus motoristas, os maus cidadãos de circulação. Esse que é o papel do poder público. Não pode querer contemporizar, fazer papel de bonzinho. O Celso Daniel teve muita coragem quando implantou uma política mais rígida de fiscalização, foi muito achincalhado aí, mas funcionou, salvou muitas vidas. É fundamental que a gente passe a respeitar os deficientes. Nós temos um órgão aqui em Santo André, chama NANASA, Natação Adaptada. Ficou aí 3, 4 meses parado por falta de verba. O pessoal tem uma certa dificuldade de colocar recurso aí, porque parece que é favor. Porque normalmente atrás dessas instituições tem voluntariado, tem igreja, que já faz por vocação própria. E aí o poder público acha que está dando dinheiro para os outros. O poder público gosta muito de fazer para si, criar a sua própria instituição, criar a sua própria empresa. É um viés... Para assim, fazer propaganda do político. E ter o controle absoluto, né? É um viés estatista, um viés estatizante, assim, perverso, né? Se eu não tenho controle, eu vou dar dinheiro para alguém que eu não controlo. Então eu prefiro eu criar a minha empresa, a minha... Então tem muitas instituições hoje com gestão feita exclusivamente pelo poder público, elas são caríssimas e ineficientes. As que são tocadas pela iniciativa privada são muito boas e custam bem baratinho. Muito bem, 12:14, eu acho que eu não me fiz explicar direitinho, até o Betinho falou, a gente tem que tomar cuidado com as palavras, né? Eu trabalho com rádio e televisão há 31 anos, mas a gente sempre tem que fiscalizar as palavras. Aqui eu estou com a ligação do Roger de Mauá, né? Um abraço, Roger, obrigado pela sua ligação. Ô Roger, eu não disse que lamento ter nascido em Mauá de maneira alguma, eu amo Mauá de paixão. Eu sou nascido e criado em Mauá, no Tanque da Paulista, e moro lá e criei meus filhos lá. Eu tenho orgulho de ser mauaense, orgulho de ser mauaense. O que eu lamento são as más gestões reiteradas que acontecem na cidade de Mauá, e você que mora lá deve ser testemunha disso. Infelizmente, essas más gestões reiteradas durante muito tempo não valorizam a cidade de Mauá e não valorizam o povo da cidade de Mauá. Como eu disse para o Betinho, a nossa petroquímica, só a petroquímica. Eu dou um exemplo para você.
O posto, Osasco, aliás, Barueri tem um posto da Petrobras, apenas um posto da Petrobras. Aquele dinheiro arrecadado com o posto da Petrobras em Barueri, vá ver o padrão de vida, a dignidade de vida que as pessoas têm lá. Nós temos um polo petroquímico dentro da cidade de Mauá e vá ver o padrão de vida que nós temos dos nossos irmãos mauaenses. Ou seja, a cidade a gente sabe que é má gerida, infelizmente. Eu peço a Deus agora, o Donizete Braga veio, nos deu uma entrevista maravilhosa, eu conheço pessoalmente, acho que ele é uma pessoa bem intencionada e acredito que tenha condições de fazer um excelente, ou pelo menos um bom governo. Mas eu amo a minha cidade de Mauá. Um abraço, Roger. Obrigado pela ligação. E eu vou passar para o Betinho aqui também, o Sardano já falou. O Betinho, é sobre a questão do transporte público na cidade de Mauá, né? A Leblon foi caçada. Explica essa situação, que está uma celeuma muito grande, que parece... Olha a coisa aí. Olha a coisa como é que funciona em Mauá. Isso saiu na imprensa, saiu no Diário do Grande ABC para todo mundo saber disso. Há uma empresa chamada PK9 que administra, que faz a intermediação entre os pagamentos da prefeitura e as empresas de ônibus em Mauá. O que aconteceu? O que aconteceu foi o seguinte, a PK9 teria pago, segundo notícias da imprensa, amplamente, fartamente, a PK9 teria pago por um serviço que não foi prestado. Ela pagou para Barão de Mauá e ela pagou para Leblon também. E até agora, infelizmente, isso aí não foi apurado. Eu digo teria, porque não há provas, mas a imprensa divulgou. Fala aí, Betinho. Primeiro momento, Tony, quero já deixar claro aqui o meu posicionamento. Eu sou a favor de um transporte público de qualidade para a cidade de Mauá, inclusive com concorrência de várias empresas nas mesmas linhas. Hoje existe 2 lotes na cidade de Mauá e cada lote é gerido por uma empresa, pela Leblon e pela cidade de Mauá. E existe uma briga judicial entre uma terceira, que é a Estrela de Mauá, que disputa esse lote com a Leblon. E tem um trâmite de várias e várias laudas, milhares de laudas tramitando nos tribunais do Estado e da União, onde existe uma briga judicial. E essa briga judicial parece que está chegando meio no fim, pelo que a gente entende. Que também, assim, a gente abriu uma comissão de acompanhamento nesse sistema. A gente está tentando fazer com que os vereadores tenham todas as informações possíveis, que, na verdade, quem fica sabendo mais é a própria empresa, a própria prefeitura, que é o executivo, e a gente fica sabendo muita coisa através de funcionários, de tanto uma como outra empresa. Mas você não acha que deveria haver a abertura de uma CPI? Porque no momento em que envolvem recursos da ordem de milhões que teriam sido pagos a essas empresas, sem as empresas prestarem um serviço. Você já pensou? A empresa recebe um dinheiro da prefeitura, que é o seu dinheiro, amigo de Mauá. O dinheiro que você paga de impostos. A prefeitura recebe esse dinheiro, repassa, teoricamente, teria repassado para as empresas, sem as empresas prestar o serviço. Isso não é caso de se abrir, pelo menos, uma CPI para investigar isso, Betinho? Ou uma comissão de acompanhamento? Existe uma comissão de acompanhamento, né? E a gente também está acompanhando via até Ministério Público. Nós estamos atentos porque esse processo todo se encontra no Fórum, se encontra no Ministério Público. O Executivo, existe uma comissão, existe um departamento que está cuidando do transporte. A gente conversando com o secretário de Mobilidade, ele falou que o transporte parece que é a prioridade nessa gestão aqui. Eles vão estar fazendo todo tipo de trabalho para que o transporte seja realmente colocado em prática de maneira que o trabalhador fique satisfeito com o transporte. Todas as pesquisas que faz na cidade, Tony, realmente o transporte está entre sempre o primeiro ou o segundo tema mais caótico na cidade de Mauá. Então a gente sabe que é uma cidade grande, com 450 mil pessoas, né? Existe mais de 160 bairros na cidade de Mauá, e sempre foi historicamente, como você é da cidade, sempre foi historicamente, sempre tem dom de aquele de toda a administração. Existe, como se diz, uma suspeita, existe assim, um comentário, existe que a gente observa no fato que sempre houve uma empresa, e muitas pessoas chamam de monopólio. Que monopoliza, chamam é verdade. De monopólio. Verdade. Né? E hoje existe uma briga judicial entre essa empresa e outras empresas. Então, assim, eu não sou nem o júri, nem o juiz, e nem o carrasco, nem nessa situação, mas para mim deveria ter uma nova licitação onde entrasse 3, 4 empresas na cidade de Mauá, né? Talvez até vans, que a pessoa poderia pagar um pouco mais e também poder... Vans que tem toda a grande Paulo, São Paulo grande tem, cidade Mauá não tem. entra nem a pau. Na verdade, eu sou a favor que tivesse realmente um transporte para a pessoa poder optar, para ela ir sentada, poder tomar, ter ar-condicionado, ter música, pagar um preço justo, Claro. mas ter toda a qualidade, né, que a gente espera.
Ok, olha, deixa eu fazer algumas perguntas. Algumas perguntas estão chegando para o Betinho. Parabéns, gente. E outras por Sardana. Eu estou tentando aqui fazer uma coisa assim, uma ação mais equilibrada, tá bom? O Sardano, a Cléia Silva, ela de 0 a 10, ela provoca, hein? Provocadora, essa é das minhas. Parabéns, é isso aí mesmo, gente. Olha, de 0 a 10, que nota você dá ao governo Aïdan Ravin? E ela destrincha a pergunta. Você é a favor da volta da CPI do Cemasa? E aí, Sardano? Cleia, um abraço, hein? Eu diria que o Aïdan pode merecer uma nota 6. Foi bem avaliado na sua... É, acima da média. O Aïdan, eu já tive a oportunidade de falar aqui, o Aïdan, ele não fez coisas erradas, não. O Aïdan teve uma dificuldade muito grande na gestão pela falta de experiência, pela falta de experiência das pessoas que o cercaram. Foi um governo... ele não teve muito tempo, muita vivência. O próprio partido, o PTB, ele teve uma fase depois do Brandão, que ele ficou meio assim, esquecido, não formou quadros. Quando o Aïdan ganhou, ele não tinha quadros para governar. Teve muitos equívocos, muita falta de apoio político. E o apoio político acaba, vamos dizer assim, carreando a uma falta de comunicação com a sociedade. O PT sempre teve assim, muita competência na oposição, conseguiram grudar nele várias pechas, várias assim, conotações ruins. Essa coisa do Cemasa, eu sou a favor de apurar, sou a favor de ir para a polícia, para a justiça, de reabrir novamente para a CPI. cadeia. Eu não sei se juridicamente tem condições de reabrir uma CPI, mas o que eu quero deixar bem claro é que eu não tenho nenhum motivo. Eu não participei do governo Aïdan, eu fui assessor dele nos últimos 6 meses, mas me limitei à minha área de especialidade, a segurança, a dar fazer as minhas observações, dar a minha contribuição. Eu não tenho procuração nenhuma para defender, não tenho nenhuma razão para defender. Eu acho que toda situação irregular tem que ser apurada até as últimas consequências. Você é do partido dele, que é o PTB. Sou do partido dele, sou do PTB. Tem que ser apurada até as últimas consequências e os responsáveis têm que ser punidos. O que a gente vê em tudo isso é que existe uma indústria de denuncismo e nunca dá nada. E nunca dá nada. Falaram do tal do rombo. Olha, assumimos. Todos os secretários do Grana, muitos deles, meus amigos, você pergunta o nome, seu nome qual que é? Bom, antes de dizer meu nome, eu queria dizer que herdamos 110 milhões. Pergunta para o outro, fulano, olha, antes de dizer qualquer coisa, eu queria dizer que herdamos 110 milhões. Tá, existe uma lei de responsabilidade fiscal. Por que não foram no Ministério Público denunciar essa dívida? Por que não foram denunciar? Por que não apresentam os números? Então, essa coisa, esse denuncismo barato, é um denuncismo sem lastro. De ambos os lados, né? De ambos os lados. Para ficar o quê? Um ano empurrando, isso é uma técnica. Olha, fica um ano, olha, precisava fazer isso. Não, esse ano não dá, estou pagando uma dívida, é tanto de 110 milhões. Na casa de qualquer um que se entre, vai ter. Eu tenho um carro financiado, por exemplo. Se alguém assumisse minha casa, mas eu herdei aqui uma dívida. Sim, herdou uma dívida, está aqui o carro, está aqui o carnê, tem que pagar, não tem jeito. Então, o salário do professor de janeiro é dívida, que o cara assume com a folha de pagamento daquele tamanho. Então, tem muita coisa. Tem lá a dívida da CRASA, estão falando aí 17 milhões, 20 milhões. Apure-se, se tiver responsável, bota na cadeia. Não tem nenhuma preocupação. Eu não tenho nenhuma preocupação. Eu estou lá tranquilo, sossegado. Meu nome, minha impressão digital, minha assinatura não está em lugar nenhum disso aí, graças a Deus, e não vai estar nunca. Então eu não tenho nenhuma preocupação. Agora, eu vejo nisso tudo muita denúncia política, muita denúncia sem fundamento. E volto a dizer, o Aïdan, pela estrutura que tinha, pelo bombardeio político, ele teve uma Câmara hostil, ficou 4 anos sendo hostilizado e com competência, porque o PT tem expertise para isso, o PT tem garra para isso. Quando eles querem fazer oposição, Tony, sai de baixo. Né? Fazem, é verdade. Olha, 12h24 agora, marcando o digital da Rede Eco TV, Canal 9, está de volta Fábio Beza. É o diretor de jornalismo, produtor deste programa, um dos idealizadores do programa, juntamente comigo e com o Antônio Carlos Lima e o nosso Fábio Beza, do nosso Eco Debates, né? Esse já é um reflexo do Eco Debates, que está fazendo eco
Tá, afinal de contas é Eco TV, né? É Eco TV, tá fazendo eco, olha que beleza. Canal 9 NET Digital e 96 NET Analógica, 2379-4733 é o telefone que você liga e participa. Gente, olha, eu tô aqui com mais uma pro Sardano, mas eu vou fazer agora pro Betinho. O Betinho também é entrevistado de hoje. Ele que é de Mauá. E a Cida Santos de Mauá, será que essa Cida Santos é a nossa amiga? Esposa do saudoso Tuca? Pode ser que seja. Eu acho que ela é professora também. Diretora de escola. A Cida é professora. Se é a Cida que eu conheço lá do Jardim Mauá. Independentemente de ser ou não a Cida, um grande abraço para você, Cida Santos. Ela quer saber, ô Betinho, o que você tem a dizer e o que você tem feito como político aos professores? Porque você é egresso da categoria, né, Betinho? Sim, sim. A gente está no mandato há 5 anos e todas as lutas dos professores a gente tem acompanhado lá na Câmara. Inclusive até deixa sempre até um toque, eu sempre falo para os professores, vocês também deveriam ir sempre na prefeitura, porque é na prefeitura que resolve os problemas de categoria dos professores, não na Câmara. A Câmara pode ser um elo, pode ser um apoio, pode fazer uma força, né, vereador? A gente pode fazer todo amparo para essa categoria, que são os professores. Mas, na verdade, os problemas são resolvidos no Executivo. Agora, todos os vereadores, no mandato passado, a gente fez várias reuniões com os professores para falar da categoria. Então, a gente tem acompanhado como fiscalizador, a gente tem dado sugestões. Agora, quanto à minha categoria de professor de Educação Física, a gente sabe que na cidade de Mauá, dentro das creches, a própria professora hoje, ela dá aula de tudo. Ela ensina, ela alfabetiza, ela dá a educação física, ela ensina artes, e eu fiz um projeto para que a prefeitura fosse obrigada a colocar professores de arte e educação física dentro da sala de aula para a professora poder ter aquela hora para ela realizar o seu trabalho. Você acha que a sua categoria, os professores, que eu lamento muito, né? No Brasil não se valoriza nem mais o médico, nem mais o policial e principalmente o professor. O professor é o segundo pai, é a segunda mãe, o professor é um ente, né? É uma coisa maravilhosa que nós temos e não se valoriza. Mas você não acha também que falta um pouco mais de união entre a classe para poder reivindicar? Eu estou desde 1990 no magistério, são 23 anos de magistério. Antigamente faltava-se muito professor, tinha muita carência. Então a gente estudante, já nos primeiros meses você já conseguia estar dando aula, lecionando. Então a gente vê que realmente não só a categoria de professor, todas elas precisa de ter uma união maior. Precisa ter uma união maior, precisa ter as forças sindicais e também a própria categoria. A própria categoria também está se unindo. Porque se a gente vê muitas pessoas falam assim, o professor ele tem uma força muito grande. E o político tem uma força até maior. Certo. Só que a gente vê poucas pessoas da educação se voltando para a área política, onde param os seus problemas. A gente tem que valorizar mais o nosso voto, cobrar mais os nossos legisladores, cobrar mais o executivo em geral. Precisamos participar mais da vida política da cidade, do Estado e da União. Só assim a categoria vai ser mais bem representada. Hoje eu vi um texto no Diário do Grande ABC, um educador colocou um texto de meia página no Diário do Grande ABC falando sobre a educação e como ela se encontra hoje. E ele vê de forma lamentável a situação do professor hoje que estão saindo da sala de aula. São 3 mil professores no estado abandonando as salas de aula anualmente. 3 mil professores desistindo da docência pelos vários motivos. Falta do apoio do governo. Salário. A família, por sua vez, também não tem mais aquele apoio, não tem mais aquela cobrança, né? Hoje o mundo globalizado acabou denegrindo um pouco até a família brasileira. Muito bem. Olha, eu tô com o Betinho e com o Sardano também. Betinho, vereador de Mauá, e o Sardano, vereador de Santo André. O Fábio Beza já sinalizou ali com a plaquinha do intervalo comercial. Continue ligando e participando. O Bruno Zanoni está ali também, a nossa querida, o Bruno Zanoni, diretor de imagem, nosso Twitter, a Renata Costa e a nossa querida cameraman, a Gabi Braz Pereira, também está nos ajudando a realizar o programa aqui, Eco TV Entrevista. Olha, uma pergunta super provocativa para o Sardano. Ei, Sardano, te elegeram como Cristo hoje, hein? Hoje, meu amigo, olha, você está sendo bombardeado. É o nosso João Dias, ele é do Jardim Santo André. Um abraço, João, obrigado pela sua ligação. Olha, o João diz assim, se os políticos querem fazer o melhor para os munícipes, né? Por que até agora não foi esclarecido a morte do Celso Daniel? Boa essa, hein, ô João? Mas o Sardano vai responder, vai tentar responder logo depois do intervalo comercial.
Quem ama ajuda, quem ama agrada, dá carinho e dá valor. Quem ama abraça, não maltrata o seu amor. Quem ama ajuda, quem ama agrada, dá carinho e dá valor. Diga não a essa enorme covardia. Eu sou mais um brasileiro com registro civil, tenho os meus direitos desde o nascimento. Eu também tô nessa corrente que tem que seguir em frente. O país inteiro está com a gente. Certidão é de graça, é um direito humano. Pro seu filho ter orgulho de ser brasileiro. A certidão é de graça, é um direito humano. Procure na maternidade, no cartório mais próximo ou informe-se na prefeitura sobre os mutirões. Faça a certidão ainda na maternidade. Pro seu filho ter seus documentos, ter nome e sobrenome, garantir os seus direitos e se registrar. Sou da família Brasil e tenho orgulho de ser brasileiro. Eu tenho certidão de nascimento, sou cidadão brasileiro. Eu tenho certidão de nascimento, sou certidão de nascimento, um direito humano, um dever de todo o Brasil. Secretaria de Direitos Humanos, Governo Federal. Coloca etanol pra mim. Aê, tá de mudança? Então muda pro combustível completão. Muda pra etanol. Tá indo trabalhar, né? Então coloca etanol que gera milhões de empregos. E aí, dona? O que acha de dar uma aula de ecologia pras crianças? Etanol, mãe! Completa com etanol. O motor do carro fica assim rapidinho. Etanol é o combustível completão. Coloca etanol, o combustível completão. Etanol é o combustível completão. Olha, gente, em tempo, deixa eu corrigir aqui. Nós estamos com o professor Betinho. Ele é vereador na cidade de Mauá. Mas tem um outro Betinho na Câmara de Mauá, bem lembrado pelo próprio Betinho aqui, que é o Betinho da Dragões. Mas o Betinho que está conosco aqui é o professor Betinho. Aliás, o Betinho da Dragões, né, Betinho? É o primeiro mandato dele, né? Primeiro mandato, o seu já é o segundo. Nosso. Isso. Ah, tá certo. Tá corrigido aí, gente, em tempo. Mas eu fiz a pergunta pro Sardano. Uma pergunta, essa pergunta aqui, olha, do João Dias, do Jardim Santo André. Obrigado, João, obrigado pela ligação. Essa pergunta aqui é para colocar contra a parede, hein, Sardano? Ó, se os políticos querem fazer o melhor para os munícipes, por que até agora não foi esclarecido a morte do prefeito Celso Daniel? Agora, há quem diga que foi crime urbano. Sardano, fala aí. Eu vi até uma charge esse final de semana em função dessa espionagem que o governo americano está fazendo contra o Brasil, sobre o Brasil, e o Obama cochichando no ouvido da Dilma, eu sei quem matou o Celso Daniel. Possivelmente a agência de espionagem americana já saiba quem matou o Celso Daniel, porque espionou. Eu não vejo responsabilidade dos políticos nesse sentido. Quer dizer, os políticos não estão escondendo, os políticos não têm esse condão, não têm condições de esconder esse tipo de coisa. O que está acontecendo está na esfera policial. Isso está na esfera policial. A polícia fez... Eu era secretário do Celso quando o Celso foi assassinado. Eu estava em Recife, era meu aniversário de casamento, estava lá em Recife, fiquei sabendo pela televisão. A polícia toda do estado de São Paulo... A polícia, o DHPP, foi para cima, tentou apurar. A Polícia Federal entrou no circuito. A gente tem que entender que era o governo Fernando Henrique e era o governo do PSDB no estado de São Paulo também, do Geraldo Alckmin. Foram todos no sentido de apurar o crime e procurar achar uma vinculação política para aquele crime. Não acharam. A gente achar que tem uma trama que todo mundo está envolvido. Não, Fernando Henrique combinou com o Lula, que combinou com o Mário Covas, que combinou com o Geraldo Alckmin, para esconder isso aí. Você não consegue esconder alguma coisa tanto tempo, com tantas pessoas foram presos
13 bandidos em situações diferentes, todos eles investigados, as versões todas bateram, todos os laudos. É um espinho que está na nossa garganta. Eu não tenho a menor dúvida, eu não tenho condições de dizer. Eu sei dizer para você quem não foi. Eu não fui. Isso eu posso afirmar. Como é que foi, como é que exatamente foi ou não foi, eu não tenho condições de dizer. O que eu sei é o seguinte: essas pessoas não sabem, ninguém está escondendo, ninguém tem, a gente sabe e está escondendo. Toda a polícia brasileira esmiuçou isso aí de cabo a rabo, tentaram todas as perspectivas, tentaram todas as hipóteses, tentaram todas as formas de chegar a algum lugar e não surgiu assim um fio, um traço, assim, olha, uma linha de investigação. Nada. Foram 2 inquéritos, o federal, o estadual, foram abertos. O inquérito foi reaberto mais adiante. Nada, nunca surgiu um fato novo, nunca surgiu uma pessoa. Esse negócio de dizer que, mas veja, todos os personagens morreram. Pega qualquer crime, Tony, envolvendo quadrilha, volta 15 anos e vê uma quadrilha que foi presa 15 anos atrás, vê quantos estão vivos hoje. O bandido morre todos os dias mesmo, bandido Muito dentro bem. de uma cadeia, isso é muito normal. Gente, 12h36, Betinho, o Mário Antunes de São Bernardo do Campo, obrigado, Mário. Você considera o PSDC, que é o seu partido, né? Você considera o PSDC como um partido pequeno, Betinho? Sim, não como ideais. O ideal do PSDC é um partido grande, mas politicamente falando, é um partido que hoje só no estado tem 32 vereadores eleitos. Em todo o estado, 645 municípios, 32 vereadores eleitos, não temos nenhum deputado estadual, nenhum federal em São Paulo, que é o estado, a locomotiva do Brasil. Então, assim, em termos eleitorais, o PSDC é um partido com pouca representatividade, então se torna um partido pequeno. Mas o estatuto do PSDC é um estatuto maravilhoso, né? Várias causas trabalhistas, como você estava falando agora há pouco de Getúlio Vargas. O Emael, ele foi um precursor aí de mais de 100 emendas na Constituição. José Maria Emael, né? E ele colocou mais de 100 emendas na Constituição, sendo todas elas praticamente defendendo a causa do trabalhador. Então, muito bem. E ele colocou a musiquinha na nossa cabeça também, que não sai nunca, Não, ele né? falou do Emael aí, a música automaticamente vem o na melhor cabeça. jingle do Brasil. Aliás, Que você utilizou, né? Você utilizou na campanha sim, lá, né? Sim, o jingle do Emael a gente tem a autorização do autor, inclusive, para a gente estar Você falou que é o melhor jingle do Brasil? A gente Será que é o melhor ou o mais tocado, hein? É o jingle mais conhecido do Brasil. Mais conhecido com mais toda conhecido certeza. do Brasil. Não, E o Emael é candidato cabeça. à presidência, hein? Um dia eu vou trazer ele aqui para você entrevistar. Com certeza, Trazer Betinho, o será Emael. um prazer. Olha, o Vladimir Jorge de Santo André, um abraço, Vladimir. Sardano, fale um pouco mais sobre o Quarteirão da Segurança. Isso é uma ideia, um projeto que você tem em Santo André? É um projeto que atende a várias oportunidades. Nós temos em Santo André um terreno que está lá abandonado há muitos anos, um terreno da prefeitura, fica no coração lá da Avenida Industrial. Entre a Industrial e a Coqueiros e a General Canavarro. Ali é um ponto de alta concentração de prostituição masculina e feminina. E por decorrência, não por culpa dessas profissionais, é um índice muito alto de criminalidade. Eu não tenho nada contra a prostituição, nem masculina nem feminina. Agora, essas pessoas não estão lá porque querem, não têm condições de fazer outra coisa. Então, precisam ser capacitadas, precisam ser bem formadas para dar a elas uma alternativa. Agora, quem mora por ali não pode conviver com isso, ter os seus imóveis desvalorizados, jogados assim a quase nada, não conseguem vender, as pessoas têm medo de sair na rua, a menina chega da faculdade, é confundida nesse meio da prostituição. Então, é um ambiente horrível que está ali. Qual é a solução? A prefeitura paga vários aluguéis. Aliás, é uma coisa que a gente estava comentando aqui nos bastidores. A prefeitura paga aluguel do 4º DP aqui na Rua Catequese. A prefeitura paga aluguel da 2ª Companhia da Rua dos Coqueiros. A prefeitura paga aluguel na Rua Xingu, da Seccional. A prefeitura paga aluguel na Rua Laura, na Dona Carlota, da Delegacia da Mulher. Todos esses equipamentos que eu estou falando, que tem o aluguel pago pela prefeitura, tem responsabilidade sobre essa área que eu estou citando. Então, eles poderiam ser concentrados ali, parar de pagar aluguel. Aquela concentração poderia atrair outros equipamentos públicos, como Conselho Tutelar, como Delegacia do Idoso, como outras coisas, e ficaria ali uma espécie de um poupa-tempo de segurança. O terreno é da prefeitura, a prefeitura gasta em torno de R$1 milhão por ano com esses aluguéis. A Secretaria Nacional de Segurança Pública tem condições de financiar esse projeto, porque eles têm dinheiro para financiamento, eles não têm dinheiro para custeio, e nós teríamos ali em 2 anos todos esses equipamentos de segurança ali,
24 horas funcionando, só o entra e sai, o vai e vem de viaturas e policiais ali, daria uma tranquilidade enorme para aquele ambiente. Sim. Outros empreendimentos imobiliários viriam, porque aquela é uma área que já está, vamos dizer, degradada pelo abandono das empresas, e o terreno não é valorizado porque ninguém vai comprar e montar um empreendimento em frente ao trotoar, em frente àquela bagunça toda. Então, depois de instalado esse equipamento, vai haver uma valorização imobiliária, vai haver uma ocupação muito mais assim, agradável, boa para a população. Então é uma coisa que só traz benefícios. Agora, eu não sei por que o prefeito tem resistência. Nos parece que a Secretaria de Educação quer colocar alguma coisa lá, e nesse parece isso, parece aquilo, ficam anos, não usa, o terreno está lá. E outra, pergunta para a população se ela quer um equipamento administrativo, a sede de uma secretaria, ou se ela quer um equipamento de segurança para o povo. Ok. Olha, você falou da questão da Prefeitura de Santo André pagar aluguel, né? Mas olha, por alguns prédios. Eu tenho aqui uma notícia que dá conta de que a Prefeitura e o Fórum vão alugar o prédio da CTBC. Aliás, nós falamos isso aqui, demos em primeira mão, talvez, na última quinta-feira, na entrevista que realizamos com o Fábio Picarelli, que é o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil aqui em Santo André. E eu quero ouvir a sua opinião, Sardano, porque a Prefeitura alugou o prédio da CTBC, a antiga companhia telefônica da Borda do Campo, em Santo André, para poder acomodar melhor as instalações do Fórum, porque parece que não tem mais espaço lá. O que você acha disso aí? A Prefeitura, e tem lá algumas áreas do departamento jurídico, né, dos advogados, da Procuradoria e do Fórum que iriam para esse novo prédio. Em função da localidade do Fórum, é um prédio muito apropriado. Eu não diria que esse seja o caso assim, de muita crítica, não. Mas a minha crítica nessa questão do aluguel é que a Prefeitura tem um patrimônio enorme, que não tem ideia do que tem. O prefeito não tem ideia de quantos imóveis a Prefeitura tem. E tem imóveis parados, abandonados, alguns sendo perdidos por uso capião. Tem gente já na justiça querendo... Você quer dizer que não precisava alugar esse espaço? Esse especificamente, porque perto do Fórum acho que não tem uma outra alternativa. E precisa ver também que vantagem a Prefeitura vai ter. O prédio do Executivo está com um problema de estrutura lá, tiveram que esvaziar 1 ou 2 andares, muitos processos. Então essa parte vai para esse novo prédio. Que vantagens o Fórum vai trazer via depósitos judiciais? Algum retorno tem que ter, porque só pagar para a Justiça... O Tribunal de Justiça é um órgão com muito dinheiro. O presidente, o desembargador Ivan Sartori, estava assim, até fazendo uma espécie de campanha para a reeleição como presidente e mostrando os projetos imobiliários que ele tinha. Os fundos que o Poder Judiciário detém, que o Poder Judiciário controla nesses depósitos judiciais, é bilionário. É bilionário. Eles estão construindo uma sede lá na Tabatinguera. Você quer dizer que o próprio Poder Judiciário poderia pagar esse aluguel? Perfeitamente. Não, comprar o prédio. Comprar o prédio. Né? E a Prefeitura evitaria de gastar esse dinheiro com aluguel. Mas o Poder Judiciário se acomoda um pouco também. É Santo André? Vai lá. Pô, estão construindo um prédio na Tabatinguera, ali em São Paulo. Um negócio assustador. Não que não mereça, merece, maravilha, faz. Agora, o Judiciário tem dinheiro para construção. Sim, tem dinheiro para fazer isso. E a Prefeitura tem prioridades, tem muito. Acabei de falar aqui, tem instituição que cuida de idosos, que cuida de deficientes, que tem dificuldade para comprar arroz. Verdade. Então, fazer gestão, governar, é eleger prioridades. Precisa? Precisa. É bom? É bom. Agora, eu acho que o deficiente lá que precisa comer, precisa mais. Muito bem. Olha, Maria Aparecida de Mauá, Betinho, olha, Maria, muito obrigado pela tua ligação, viu? Betinho, por que no passado a Prefeitura, e é verdade, hein, Maria, a Prefeitura autorizou a entrada da Leblon e agora querem tirar a Leblon? Como é que é isso, Betinho? Na verdade, aí eu agradeço a pergunta da Maria. Na verdade, a Prefeitura não autorizou a entrada da Leblon, né? A Leblon foi a vencedora de uma licitação, de uma concorrência. Então, na verdade, não teria nem como autorizar, nem como proibir. Não precisava dela. autorizar. Não, ela ganhou uma concorrência pública e ela tinha o direito de estar trabalhando. Certo. E agora, mediante essa denúncia da PK9, a Prefeitura abriu uma investigação sobre os milhões que foram deixados de depositar para a Prefeitura e sim para as empresas. E parece que estão chegando no final, onde as duas empresas talvez sejam acusadas de ter se apoderado desse dinheiro. E a Prefeitura entrou na Justiça perguntando sobre a viabilidade da permanência da Leblon. E uma instância judiciária parece que proibiu a Leblon de circular. Então, assim, uma briga extremamente judicial. Ela passa pouco pelo Legislativo e passa mais até pelo Executivo e agora é 99% judicial essa disputa.
E a gente conhece outras cidades grandes do Brasil, o transporte sempre é um filão, né? Verdade. Que todos os empresários ficam de olho nesse trabalho. Onde é uma coisa que assim, envolve muito recurso, muito capital, e as empresas não estão erradas de correr atrás de ter lucro, só que tem que prestar um bom serviço. Né? Agora, se a Leblon ela tiver algum problema que a justiça provar, tem que sair mesmo da cidade. Se provar que não, ela deve ficar e fazer um bom trabalho. Então Muito a gente bem. é a favor de fiscalizar. Todos os projetos, principalmente do professor Betinho, falando do aluguel. Eu estou apresentando um projeto agora onde que os prédios da prefeitura vão ser obrigados a colocar uma placa de 80 centímetros quadrados, aonde que coloque lá o nome da empresa que está alugando, o dono do prédio, o valor do contrato e o tempo que é alocado e para que serve esse prédio. Então, quem alocar um prédio para a prefeitura será obrigado a colocar, porque a cidade pede transparência. É uma satisfação. O que você falou, como que a gente vê a má gestão de outras gestões de 20, 30 anos para cá? A gente tem que trabalhar na transparência e obrigar a prefeitura a fazer boa gestão do nosso dinheiro. Aliás, é uma lei federal, complementa a palavra do Betinho, é uma lei federal que exige que toda prefeitura hoje tenha um portal de transparência. Tem que mostrar onde está investindo o dinheiro público. Eu estou com o Marcelo Mone de Santo André. Um abraço, Marcelo, para o Sardano, hein? Qual o verdadeiro motivo, Sardano, pelo qual você abandonou o partido PPS? Abandono é uma palavra meio dura, né? Eu fui candidato a vereador pelo PPS em 2008 e tive 3.500, quase 3.600 votos, e o PPS não alcançou o quociente eleitoral. O PPS é um partido muito mal estruturado em Santo André. É um partido que, vamos dizer assim, está bem estruturado lá em São Bernardo, com o deputado Alex Manente, e não tinha nenhuma liderança, não tinha nenhuma estrutura aqui em Santo André. Se eu permanecesse no PPS, eu continuaria tendo uma votação alta e não seria reeleito, não seria eleito. Então, a minha migração do PPS para o PTB foi em função de procurar um partido que tivesse viabilidade eleitoral, um partido com estrutura, um partido que tinha um candidato a prefeito, e em função disso, atingiu o quociente eleitoral, e aí eu pude colocar os meus projetos, os meus planos, e tive aí 4.436 votos, e fui eleito em função de ter um partido com tivesse feito o quociente eleitoral, porque o PPS não fez e não faria de novo. E eu não necessariamente para mim, mas foi muito frustrante explicar para as pessoas. Eu fui o 11º mais votado da cidade, fui o primeiro do meu partido e não me elegi vereador. Como é que as pessoas não entendem? Mas como não? Votamos em você, te apoiamos, você teve 3.600 votos, você foi o 11º da cidade, tem 21 vereadores, fala, olha, mas tem um tal de quociente eleitoral, partido... Que não preencheu, né? Eu vou fazer, de novo eu vou fazer isso? Eu falei, não vou, eu não posso fazer isso, eu não tenho direito de fazer isso em relação ao meu eleitor, que me apoia, que me ajuda tanto. Então eu fui para o PTB em função disso. Muito bem. Um abraço para a Adelaide de Mauá. Adelaide, ela faz a pergunta para o professor Betinho. Ô Betinho, o que fazer referente ao projeto Frente de Trabalho? E por que as calçadas continuam cheias de mato, muita sujeira, atrapalhando os pedestres? Betinho. Adelaide, né? Adelaide. Não só para Adelaide, mas para outras pessoas, a gente observa que a Frente de Trabalho, eu fiz uma visita, uma pesquisa na Gruta Santa Luzia. A Gruta Santa Luzia é um local onde tem a nascente do rio Tamanduateí. É o único rio da cidade, o resto todos são córregos. O rio Tamanduateí existe a nascente e lá existe um projeto de botânica, de todo o arborismo da cidade, 99% parte dali. E assim, existe uma contradição entre o pessoal que cuida do plantio, do paisagismo da nossa cidade com o pessoal da Frente de Trabalho, que são pessoas que por algum motivo estão nesse momento desempregadas, estão passando por aquele período na Frente de Trabalho e se qualificando para talvez o futuro de um emprego melhor. Na Gruta, o pessoal tem uma linha de que a Frente de Trabalho deveria fazer outros tipos de serviço, não só a limpeza, porque muitas vezes a Frente de Trabalho vai para uma praça e por não estar preparado, eles acabam matando todas as plantas ali, arrancando todas as plantas dessa praça. Então, assim, existe um trabalho na cidade de limpeza, o prefeito colocou agora um projeto Cidade Limpa, e, na verdade, eu até brinquei na sessão passada e na retrasada que o prefeito quer a cidade limpa, mas o pessoal da fiscalização de posturas parece que não acompanha. Hoje a gente vê na cidade de Mauá, nós não vemos um poste na cidade. Eu desafio você que mora lá, achar um poste na cidade que não tem um cartaz colado. Um poste. É cartomante, é venda de videogame, é limpeza de esgoto, não existe um poste na cidade. Traga o seu amor. Existe uma lei de postura para isso. Agora e garante, né? Garante que traz. Agora eu estou colocando uma multa
grave, uma multa de em torno de R$ 1.500 para cada pessoa que for pega colando cartaz na linha do trem, no muro da prefeitura, na cerca do teatro. Então as pessoas amarram faixas como se fosse na casa delas, só que a postura, por inabilidade, ineficiência ou por não ter número de pessoas suficiente para trabalhar, não consegue autuá-las. Então Mauá, na verdade, hoje é uma cidade muito suja. O prefeito tem boa vontade, coloca a cidade limpa, mas a gente quer a cidade suja. Muita gente quer a cidade suja. No Rio de Janeiro foi aprovada uma lei esses dias que a pessoa que joga o papel, né, Sardano? Joga o papel na calçada, paga R$150, o Betinho. É por aí? Eu fiz um projeto de lei na gestão passada para que o comerciante possa colocar uma lixeira na calçada dele. Porque uma hora não tem lixeira. Se você comer um sorvete, um doce, você não tem onde jogar. Aliás, tinha, né? A prefeitura mandou instalar, mas os vândalos quebraram 150 lixeiras. Depois de muita briga que eu fiz com o secretário de Serviços Urbanos na gestão passada, ele conseguiu 150 lixeiras para a cidade de Mauá. No momento de protesto, as pessoas quebraram as lixeiras. Ainda muitas pessoas não perguntaram para mim. Muitos amigos meus falaram, por que não quebraram os parquímetros? Em vez de quebrar as lixeiras, né? Aí é que está, né? Não é verdade? Então, assim, as pessoas, em tom de piada, mas o pessoal brinca, mas é sério. Hoje, uma hora não se encontra praticamente uma lixeira em estado... No centro não tem mais. Nos bairros nunca existiu. E no centro não tem. Então, a gente vê que realmente ela está correta de falar. Muitas pessoas colocam lixo e entulho na rua ainda. Existe o projeto do Ecoponto, que foi uma iniciativa que eu também indiquei para o prefeito Oswaldo Dias, e ele buscou aqui em Santo André a proposta do Ecoponto, que foi para as pessoas não poderem ter um local regularizado para estar jogando pequeno entulho, a pequena reforma nesse local. Muito bem. Olha, o comandante Silva de Santo André, falta 9 minutinhos para acabar, né, Bessa? Aliás, até menos, né? Agora 12h51. Sardano, bem rapidinho. Olha, comandante Silva de Santo André. Sardano, o tiro de guerra em Santo André está largado, Sardano. O que pode ser feito? O tiro de guerra é uma organização do Exército, uma parceria com a prefeitura que tem que dar o prédio, fazer a manutenção. Eu desconheço assim, a situação. Eu sei que eles têm lá uma instituição, Criança Cidadã, lá, que é uma instituição muito bacana, faz um trabalho muito bacana, em parceria com a comunidade, com o Rotary, se eu não me engano, ou Lions, não tenho certeza agora qual clube de serviço, e o tiro de guerra. Agora, o prédio, as instalações são da prefeitura. Pode ser que a prefeitura tenha, vamos dizer assim, esquecido um pouquinho, é aquilo que eu falei, como ela não vê como alguma coisa dela, fica sempre no favor, vou quebrar o galho, e acaba ficando meio esquecidinho, meio encostadinho. Eu vou até bom essa sugestão aí do Silva, eu vou dar uma olhadinha nisso aí, para ver por que está abandonando. Eu sou um ex-atirador, né? Eu fiz tiro de guerra lá em 1978. Você não tinha nem nascido ainda, tinha? Não, já. Eu nasci em 65. Já. Mas o Júlio Alcântara de Mauá, vamos bem ligeirinho que está chegando ao final. Ele pergunta para o Betinho, por que Mauá não apoia o time Grêmio Mauaense, hein, Betinho? Porque em Santo André, segundo o Júlio, há apoio em São Bernardo e em São Caetano também. São Caetano já teve mais, viu, Júlio? Mas eu acho que a prefeitura deveria olhar com carinho para o nosso querido Grêmio Mauaense, que para muita gente que não sabe, já disputou inclusive a 2ª divisão do Campeonato Paulista. Betinho. Tony, eu sou professor de Educação Física. Sou pedagogo e também sou professor de Educação Física. É a sua área, hein? 22 anos militando na área do esporte em Mauá. Um grande sonho meu também é ver a cidade de Mauá realmente com investimentos na área do esporte. A gente tem lá um celeiro de atletas muito grande. O Grêmio Mauense é, na verdade, um clube que não é um clube da prefeitura, não é municipal, né? O Grêmio é uma instituição que tem um CNPJ paralelo da prefeitura, é uma instituição onde existe várias. Existe a do taekwondo, que é um trabalho que a gente apoia muito na cidade, existe do atletismo, e o Grêmio Mauense é do futebol. Na verdade, assim, até hoje não teve uma vontade política de fato dos gestores, do executivo, não digo nem do Donizete, de outros que passaram, colocar o esporte como uma prioridade na cidade. Por quê? Cidades desenvolvidas são cidades que têm um esporte de alto nível, são cidades que têm um esporte de formação em alunos também na periferia. Então, a cidade desenvolvida, você pode ver São Caetano, você observa Santo André, Barueri, que você citou, né, são cidades desenvolvidas economicamente, socialmente, e aí o esporte é forte. Então, assim, é um conjunto de coisas. Nossa, o dia que Mauá sanar bastante parte dos problemas que ele tem como prioridade, como é a saúde, a grande falta de médicos que a gente vê no município, a gente vê o transporte como um problema sério, de 10 perguntas, 6, 7 foi relacionado ao transporte. Aí o esporte vai vir à tona, eu tenho certeza disso. E eu sonho com esse dia e espero um dia poder colaborar mais
com o esporte no município da cidade. Olha, a gente não tem mais tempo, né, Fábio Beza? 12h54 agora. Tem 3 minutos. Então vamos fazer o seguinte, em 3 minutos vamos responder essa pergunta aqui da Maria Cecília e fazer o encerramento do programa. A Maria Cecília de Santo André, um abraço, Maria. E ela faz a pergunta para mim e para os vereadores. Eu acho que eles têm condições de responder. Eu não sei se eles estão a par desse assunto aqui, Maria Cecília. Ela é ex-professora da FIRP, de Ribeirão Pires, que é uma faculdade, que foi comprada pela Uniesp. Descobri que não foi depositado nada no INSS. Peço ajuda para a Rede Eco TV, que apure isso e nos ajude. Eu vou passar para o Fábio Beza e ele vai entrar em contato com você, Maria. Obrigado pela ligação. Você quer comentar alguma coisa? Isso aí é crime, né? Apropriação indébita, se o patrão faz isso, o empregador faz isso, recolhe do funcionário INSS e não deposita, é crime, deve ser denunciado criminalmente, é um crime de iniciativa federal. Ele vai ser procurado pela justiça aí. Se bem que as pessoas, quando fazem isso, já estão até o pescoço com problema, né? Isso não vai ser o primeiro que vai deixar funcionário falando sozinho. Mas é uma coisa que ela precisa procurar pela via judicial, policial, juntar os outros professores, que deve ser várias vítimas aí, né? Você está a par, Betinho? A gente deu uma acompanhada nessa instituição da Uniesp, a gente fez uma convocação para eles estarem indo lá na Câmara de Vereadores de Mauá. A gente fez uma sabatina lá com eles, porque a FAMA, que é a Faculdade de Mauá, também foi... também ou foi comprada, encampada, não foi? Ou comprada ou foi associada da Uniesp. Está agora associada da Uniesp. Então, onde que teve lá um aumento de matrículas, mensalidades, os cursos, teve uma mudança na grade. E eu fiz uma pesquisa, como professor, também fiz uma pesquisa sobre esse grupo. Parece que eles têm mais de 100 faculdades e universidades que eles compraram em todo o país. Pegando o apoio do governo federal. Então eles pegam uma base de uma legislação do governo federal onde os apoia, os ampara a fazer esse tipo de compra e eles têm esse convênio com os governos, principalmente federal. E agora no caso que o vereador Sardano falou, ela tem que procurar um advogado, a orientação que eu dou para ela, e ela tem que entrar realmente na justiça pedindo o seu direito trabalhista. Ok, Sardano, para encerrar 15 segundinhos, deixa seus contatos aí, viu? Tony, mais uma vez eu agradeço essa oportunidade, agradeço aqui a presença do Betinho, me coloco à disposição. Vocês podem entrar em contato pelo Facebook, Edson Sardano. Hoje em dia o Facebook é uma coisa assim fantástica. Digita lá Edson Sardano, pelo e-mail da Câmara, edson.sardano@cmsandré.sp.gov.br, mas principalmente pelo Facebook, Edson Sardano, ou vereador Edson Sardano. Eu estou à disposição de todos vocês. Muito obrigado. Betinho, bem rapidinho, deixa os contatos aí. Tony, agradecer você e toda a equipe aqui da TV. Agradecer a todo cidadão e cidadã que acabou aqui entrando em contato com a gente. Nós estamos à disposição. Nós gostamos, eu até falo às vezes em tom de brincadeira, mas é verdade, nós gostamos de ser cobrados. Tanto que a nossa votação ela teve um aumento de 60% mediante essa cobrança que o eleitor faz na gente. Cobre, exige o nosso trabalho, Professor Betinho no Facebook ou www.professor Betinho também no nosso site. Então eu tenho 2 Facebook, um já está completo com 5.000 pessoas, do Professor Betinho, agora tem o Professor Betinho 2. Betinho, muito obrigado. Obrigado. Sardano, mais uma vez, muito obrigado, hein? Obrigado. Gente, não temos mais tempo, que pena. Voltamos agora na próxima sexta-feira, né, Fábio? Na próxima sexta-feira, hoje é segunda, na próxima sexta ao meio-dia e... Na quinta-feira à noite, às 10h30, nós estamos com o Eco Debates também, ao vivo. Vou deixar uma frase para sua reflexão. Olha, ler sem refletir é comer sem digerir. É a frase do Marquês de Maricá. A nossa querida Eco TV. É melhor assistir. Grande abraço, gente. Tchau.